O Comitê Olímpico Americano confirmou oficialmente nesta terça-feira a indicação para que Los Angeles seja a cidade candidata dos Estados Unidos a receber os Jogos Olímpicos de 2024. Mais cedo, o Conselho Municipal de Los Angeles enviou ao prefeito local a autorização para que a cidade pudesse concorrer. Los Angeles foi sede dos Jogos Olímpicos em duas ocasiões, em 1932 e 1984, esses últimos considerados por muitos como um dos jogos mais bem-sucedidos comercialmente. Os Estados Unidos não são anfitrião dos Jogos desde Atlanta em 1996. Los Angeles enfrenta a dura concorrência de outras cidades, como Paris, Roma, Hamburgo e Budapeste. Um incêndio em um prédio residencial deixou 8 mortos, incluindo 2 crianças, nesta madrugada em Paris. O caso é o mais grave na capital francesa na última década. A polícia suspeita que o fogo pode ter origem criminosa porque 2 princípios de incêndio foram registrados no mesmo prédio durante a noite. As equipes de investigação do Corpo de Bombeiros de Paris estão trabalhando com a polícia local para chegar a algumas conclusões sobre a origem do desastre em alguns dias, não agora. Segundo os primeiros dados apurados, uma ou várias pessoas teriam sido vistas saindo correndo do edifício após o início do incêndio. De acordo com os bombeiros, 2 das 8 vítimas fatais se jogaram pelas janelas para escapar das chamas. As outras 6 morreram intoxicadas. O fogo começou no térreo e atingiu os 5 andares do prédio pelas escadas. Esses jovens salvadorenhos se preparam para uma batalha. Como guerreiros, eles pintam os rostos e usam roupas camufladas. Essa é a Guerra de Bolas de Fogo, uma tradição perigosa de El Salvador. Nessa espécie de jogo, os 2 times se enfrentam, um do lado norte e outro do lado sul da cidade de Nejapa, a 30 quilômetros da capital San Salvador. As bolas parecem voar para o delírio do público. A Guerra de Bolas de Fogo lembra as pedras ardentes do vulcão de San Salvador, que, segundo a história local, destruiu e obrigou a população a se mudar para Nejapa. Uma tradição que pode provocar muitos acidentes, mas que os habitantes dessa cidade de El Salvador definem como uma guerra de alegria. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 desistiu de usar a polêmica logomarca criada pelo designer japonês Kenjiro Sano. As autoridades pediram explicações a Sano depois que o criador do logo do Teatro de Liege, o belga Olivier Deby, acusou o japonês de plágio. O designer europeu levou o caso à Justiça da Bélgica. O Tribunal Civil de Liege deve se pronunciar a respeito em 22 de setembro. A decisão de deixar de usar as imagens criadas por Sano para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foi tomada durante uma reunião extraordinária do comitê nesta terça-feira. Os organizadores pretendem agora iniciar um segundo concurso para escolher uma nova logomarca para Tóquio 2020. A Venezuela reforçou a presença militar na região onde realiza um censo em cidades ao longo da fronteira com a Colômbia. No total são 3.000 militares. O censo é realizado nos municípios onde o governo mantém a fronteira fechada por tempo indeterminado. Nesses locais prossegue o estado de exceção decretado pelo presidente Nicolás Maduro. Colômbia e Venezuela vivem dias de tensão após o governo de Maduro ordenar o fechamento de 2 trechos da fronteira e mandar deportar colombianos. A decisão foi tomada após um ataque a tiros deixar 3 militares e um civil venezuelanos feridos quando era realizada uma operação de combate ao contrabando. Maduro afirma que no lucrativo contrabando na fronteira estão envolvidos paramilitares que, aliados com a direita local, buscam desestabilizar seu governo. Caracas afirmou que já deteve 32 suspeitos de serem paramilitares desde que a fronteira foi fechada.
O Ayatollah Mohammad Yazid é o presidente ultraconservador da Assembleia dos Especialistas, uma das instituições mais poderosas no Irã. Yazid afirmou em discurso que o acordo nuclear concluído com as grandes potências não deve mudar a política externa da República Islâmica do Irã. Além disso, o religioso disse que os Estados Unidos continuam sendo o inimigo número 1 do país. A Assembleia de Especialistas, composta por 86 religiosos eleitos, é encarregada de nomear o guia supremo do Irã, acompanhar o trabalho e, se necessário, destituí-lo. Yazid acrescentou que o Irã não vai permitir que os Estados Unidos controlem novamente a economia do país. O livro Escravas do Daesh descreve o horror vivido por mulheres sequestradas pelos jihadistas. Daesh é como o Estado Islâmico também é conhecido. As vítimas dos extremistas pertencem a minorias iraquianas, principalmente curdas, yazidis ou cristãs. Jinan, de 18 anos, foi uma dessas escravas. Depois de raptada, ela foi vendida e violentada. No livro, ela relata a violência diária que era submetida. Passamos 3 meses em uma casa dos 2 homens que nos compraram. Foi muito difícil. Eles nos torturaram. Eles queriam nos converter à força e exigiam que orássemos e lêssemos o Alcorão. Quando nos recusávamos, éramos espancadas, presas sob o sol escaldante e forçadas a beber água em que havia ratos mortos. Às vezes, eles nos ameaçavam com choques elétricos para nos torturar. Jinan conseguiu escapar depois de 3 meses presa. Um dia eles voltaram para casa muito cansados e caíram no sono. Por volta da meia-noite, depois de ter a certeza de que eles estavam dormindo, eu e outras 5 meninas yazidis fugimos através de uma janela. Graças a um telefone celular que pegamos na casa, contatamos um combatente da minoria yazidi. Ele nos guiou por telefone. Caminhamos durante 5 horas até chegar às montanhas de Sinjar, onde nos encontramos com o combatente. Ela diz que os integrantes do Estado Islâmico só pensam em vingança e constantemente usam drogas. Ao ser raptada, a jovem recorda ter visto um mercado de escravas. Ela afirma que havia compradores iraquianos, sírios, mas também estrangeiros ocidentais. As mulheres mais bonitas são reservadas a clientes do Golfo, que podem pagar um preço maior. Jinan conseguiu se reencontrar com o marido depois de sua fuga e vive atualmente em um campo de refugiados curdos no Kurdistão iraquiano. O julgamento do ex-chefe de guerra Bosco Ntaganda por crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo vai acontecer na sede do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Ntaganda, de 41 anos, deve responder por 13 acusações de crimes de guerra e 5 por crimes contra a humanidade, além de abuso sexual contra crianças. Segundo a acusação, o ex-guerrilheiro comandou as forças patrióticas para a libertação do Congo e desempenhou um papel central durante os atos de violência étnica e os ataques cometidos entre 2002 e 2003 contra os civis em Uturi, nordeste do Congo. De acordo com várias ONGs, o conflito deixou mais de 60 mil mortos. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, afirmou nesta terça-feira que os países emergentes deverão aumentar suas precauções para evitar um impacto maior da desaceleração da economia da China. A chefe do FMI fez o alerta em Jakarta, capital da Indonésia. Eu sei que existem ventos contrários no momento, enfrentados por todas as economias, inclusive dos mercados emergentes. Esses ventos contrários têm vários nomes. Eles são chamados de desaceleração da China, gradual, não brutal desaceleração. Eles são chamados de declínio dos preços das commodities. E eles também são chamados de alterações da política monetária em todo o mundo, particularmente nos Estados Unidos. A desaceleração da China, segundo a economia global, afetou o crescimento do mundo inteiro e teve impacto nas moedas e atividades dos países emergentes como Brasil e Indonésia.
Os problemas se viram aumentados pela recente crise na bolsa chinesa e pela desvalorização do yuan. Segundo Lagarde, a Ásia vai continuar sendo o principal motor do crescimento mundial, apesar de um ritmo menor que o esperado, o que vai exigir uma maior resiliência dos emergentes. De lingerie até chaveiros com fotos dos candidatos. O que importa é atrair a atenção dos eleitores. As eleições da Guatemala têm muitas curiosidades, como esta cueca que traz o símbolo de um partido político. É bastante popular a roupa interior porque... É uma cueca muito popular porque, graças a Deus, não é mais um tabu na Guatemala nem no mundo e parece normal. O político pode dar uma roupa íntima. Também regala a roupa interior. O comércio vende esses itens de lembranças durante todo o ano, mas agora as vendas estão em alta por causa da eleição do dia 6 de setembro. Todos querem sempre se lembrar do partido e também agradar a esposa, porque às vezes o marido pode ser mais ligado ao partido do que a mulher. Então eles usam a cueca com os logotipos. Lenceria com os logos aí. A Guatemala vive uma crise política sem precedentes. 7 milhões de eleitores devem votar nas eleições gerais. A polícia desocupou o Ministério do Meio Ambiente do Líbano nesta quinta-feira. O prédio foi invadido por ativistas que exigem a renúncia do ministro em um contexto de crise dos serviços públicos e protestos inéditos contra a corrupção da classe política. Foram registrados vários confrontos. Centenas de pessoas se reuniram em apoio aos jovens manifestantes. Os líderes do movimento afirmam que a polícia bateu em vários ativistas durante a evacuação forçada do prédio. A campanha dos ativistas começou em meados de julho com a crise do recolhimento de lixo devido ao fechamento do maior lixão do Líbano e o amontoado de resíduos domésticos nas ruas da capital e em outras cidades do país. Para além da crise do lixo, a campanha demonstra, de maneira geral, o cansaço de parte da população pela corrupção endêmica, as disfunções do Estado e a paralisia das instituições políticas. Um quarto de século após o fim da guerra, a eletricidade segue racionada e em todos os verões a água fica mais escassa por falta de represas, apesar de o Líbano ser um dos países com mais precipitações do Oriente Médio. Além disso, desde as eleições de 2009, o parlamento prolongou em 2 ocasiões seu mandato e os deputados se mostraram incapazes de eleger um presidente da República. O posto está vago desde maio de 2014. Nesta terça-feira, a Marinha da Itália resgatou 221 imigrantes e encontrou 4 corpos de pessoas que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo em busca de abrigo na Europa. A cena é recorrente. Só este ano, mais de 350 mil migrantes fizeram a travessia e 2.643 morreram tentando chegar ao território europeu. Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Organização Internacional para as Migrações. Quase 235 mil pessoas chegaram à Grécia e 115 mil à Itália. Os dados superam com folga o total de 2014, quando 219 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo. Muitos vêm da Síria e da Eritreia e fogem das guerras em seus países de origem. O Papa Francisco dá mais um passo rumo a uma igreja católica mais aberta. Nesta terça-feira, o pontífice anunciou que os padres vão poder conceder o perdão às pessoas que fizeram abortos. Francisco afirmou que considera o pecado um drama injusto e uma derrota. O anúncio foi feito por meio de uma carta ao presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização. No ano do jubileu, que começa em dezembro, os padres vão poder absolver as mulheres que se arrependerem do aborto. O líder da Igreja Católica afirmou que o perdão de Deus não pode ser negado a qualquer um que tenha se arrependido. Ele afirmou ainda que os padres devem se preparar para a tarefa sabendo conjugar palavras de genuína acolhida com uma reflexão que ajude a compreender o pecado cometido. O direito canônico considera o aborto uma falta particularmente grave que implica a excomunhão automática, exceto se a pessoa for forçada a fazê-lo.
O presidente da Guatemala, Otto Pérez, está proibido de deixar o país. A decisão da Justiça ocorreu logo após o Congresso votar a favor para que a imunidade do presidente fosse retirada para que denúncias de corrupção contra ele pudessem ser investigadas. Em abril, uma investigação do Ministério Público e da Comissão Internacional das Nações Unidas contra a Impunidade na Guatemala indicou o envolvimento do presidente e da então vice-presidente Roxana Baldetti no caso. Com a decisão no Congresso, Pérez se tornou o primeiro presidente do país a perder a imunidade. A nave Soyuz TMA-18M decolou de Baikonur nesta madrugada, levando 3 astronautas, o dinamarquês Andreas Mogensen, o russo Sergei Volkov e o cazaque Aidin Aibentov. Os tripulantes devem chegar à Estação Espacial Internacional na sexta-feira, depois de uma viagem de mais de 48 horas. Habitualmente, as naves Soyuz demoram 6 horas para chegar à ISS, mas no fim de julho, a estação foi obrigada a modificar sua órbita para evitar dejetos espaciais, o que provocou uma mudança no plano de voo. Andreas, que representa a Agência Espacial Europeia, é o primeiro dinamarquês a viajar ao espaço. A tripulação da nave Soyuz vai se unir aos 6 astronautas já presentes na ISS. Será a primeira vez desde 2013 que 9 pessoas vão conviver na estação. A cantora britânica Sarah Brightman deveria estar no voo e seria a primeira turista espacial em 6 anos, mas em maio ela desistiu da viagem por motivos familiares. Este é o primeiro lançamento de uma nave Soyuz desde 23 de julho. A Bolsa de Xangai apresentou uma nova queda e encerrou a quarta-feira em baixa de 0,20%. A Bolsa de Shenzhen também fechou em queda de 1,98%. Depois de uma subida de 150% em um ano, as ações chinesas começaram a cair a partir de meados de junho, apesar dos esforços de Pequim. De acordo com analistas, a confiança dos investidores é afetada pela desaceleração da economia do país, as quedas nos mercados globais e as dúvidas sobre o nível de apoio do governo chinês aos centros financeiros. A redução no ritmo da economia da China tem afetado o crescimento global e impactado na atividade nas moedas de países emergentes como Indonésia e Brasil. O presidente americano Barack Obama admirou a beleza da geleira Exit no Parque Nacional dos Fiordes de Kenai, no sudoeste do Alasca, nesta terça-feira. A visita não é apenas turismo, mas uma forma de chamar a atenção para o impacto da mudança climática. Segundo ele, esta região do planeta está esquentando 2 vezes mais rápido do que o resto do mundo. Esta geleira, situada a 200 quilômetros de Anchorage, a maior cidade do Alasca, foi reduzida em mais de 2 quilômetros desde 1985. O presidente alertou que este é o melhor exemplo do desafio enfrentado pela humanidade e afirmou que o combate ao problema não tem sido suficientemente rápido. As declarações foram feitas 3 meses antes da Conferência do Clima em Paris, que pretende chegar a um acordo mundial para tentar limitar o aumento da temperatura a 2 graus Celsius para evitar os efeitos da mudança climática. Quase 600 homens, mulheres e crianças, a maioria procedentes da Síria, Iraque e Afeganistão, se reuniram diante da estação de Keleti, em Budapeste. Os manifestantes exigiam o direito de viajar para a Alemanha. As autoridades esvaziaram o terminal na terça-feira, depois que 500 refugiados e imigrantes tentaram embarcar em um trem com destino a Viena. A estação reabriu, mas os imigrantes tiveram o acesso proibido, sem um anúncio exato do período da proibição. A Hungria recebeu apenas no mês de agosto 50 mil migrantes. O primeiro-ministro de direita, Viktor Orbán, afirma aplicar as regras da União Europeia que impedem a saída dos migrantes sem visto europeu. O governo construiu uma barreira de alambrado ao longo da fronteira de 175 quilômetros com a Sérvia. Ainda assim, não conseguiu reduzir o fluxo de imigrantes que chegam à Europa pela Grécia e viajam até a Hungria através dos Balcãs. Um total de 2.284 pessoas, incluindo 353 crianças, atravessaram a fronteira na última terça-feira. O julgamento do ex-chefe de guerra Bosco Ntaganda, conhecido como o Exterminador, teve início nesta quarta-feira no Tribunal Penal Internacional em Haia. O senhor da guerra é acusado de crimes contra a humanidade e de violentar meninos soldados na República Democrática do Congo. Bosco Ntaganda and his armed group
Bosco Ntaganda e seu grupo armado não apenas aterrorizaram a população civil, mas também suas próprias tropas. Eles recrutaram e usaram centenas de crianças com menos de 15 anos para sua guerra sangrenta. Eles forçaram esses menores a matar e os trataram com crueldade. Eles também estupraram e escravizaram as meninas sexualmente. A audiência, presidida pelo juiz Robert Friend, acontece na sede do tribunal em Haia, na presença do réu. Ntaganda, de 41 anos, deve responder por 13 acusações de crimes de guerra e 5 de crimes contra a humanidade. Segundo a acusação, Bosco Ntaganda teve um papel central durante os atos de violência étnica e os ataques cometidos em 2002 e 2003 contra os civis em Ituri, no nordeste do Congo. ONGs afirmam que o conflito deixou mais de 60 mil mortos. O aventureiro oportunista teria participado de todas as guerras que devastaram a região nas últimas décadas. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou que desistiu de pedir ajuda à União das Nações Sul-Americanas para tratar a crise com a Venezuela. Os chanceleres da região devem se reunir em 8 de setembro em Quito para falar da crise entre os dois países, que terminou com a deportação de 1.100 colombianos nas últimas semanas. Quanto ao UNASUR, foi solicitada uma reunião de emergência que nunca ocorreu e, portanto, desistimos da reunião. Santos também negou que seu país tenha planos para matar o colega venezuelano, como Nicolás Maduro afirmou na segunda-feira. Quem pode sequer considerar que a partir de Bogotá e com o consentimento do meu governo se planeja ameaçar a vida do presidente Maduro? Não, 1000 vezes não. A Colômbia é uma nação decente, civilizada. O último atrito entre os dois países começou em 19 de agosto em uma operação de combate ao contrabando. Maduro ordenou o fechamento das passagens fronteiriças após um ataque a militares venezuelanos que ele atribuiu a paramilitares colombianos. Juan Manuel Santos declarou que a Venezuela pretende culpar a Colômbia por todos os males do país. Santos anunciou ainda que o Ministério Público colombiano considera apresentar uma queixa ao Tribunal Penal Internacional contra membros das lideranças civil e militar venezuelanas por possíveis crimes contra a humanidade. A ONU estima que 11 mil colombianos sejam afetados pela crise. O Ministério da Cultura e Patrimônio da Polônia disse que poderia haver materiais perigosos da Segunda Guerra Mundial no trem, que ainda não teve a localização exata ou imagens divulgadas. A entidade acredita, inclusive, que o suposto trem nazista, que vem sendo chamado de ouro, estaria minado. O Ministério ainda pediu que os possíveis caçadores de tesouro e curiosos parassem de procurar o trem até o fim das análises formais. A descoberta foi anunciada na última quinta-feira pela Prefeitura de Valbigir. Um polonês e um alemão teriam encontrado a composição que reviveu a lenda dos trens nazistas carregados de ouros e joias. Ao que tudo indica, o trem era blindado e tinha uma extensão entre 120 e 150 metros. A economia brasileira entrou em recessão no segundo trimestre deste ano e assim começa um período de retração que analistas dizem que vai durar pelo menos 2 anos. O Produto Interno Bruto caiu 1,9% em relação aos 3 meses anteriores. A taxa básica de juros está no nível mais alto em 9 anos. O desemprego aumentou pelo 7º mês consecutivo e o real desvalorizou 25% em relação ao dólar desde janeiro. A previsão é que a inflação alcance quase 10% neste ano. A agricultura, setor em que o país é um dos principais produtores mundiais de soja, açúcar e aves, caiu 2,7%. A indústria sofreu retração de 4,3%, com a queda principalmente na construção civil. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. As fotos do panda bebê foram divulgadas nesta sexta-feira. Ele, que nasceu há uma semana no zoológico de Washington, é macho e passa bem. O pai do panda neném foi identificado a partir de testes de DNA, já que a mãe, Mei Xiang, havia sido inseminada com sêmen de animais diferentes. O panda doador é chamado de Tian Tian e vive também na capital americana. Actually, this year
we decided to try to breed Meishiang with a male. Este ano a gente tentou sem sucesso engravidar Meishiang com um macho que vive na China para ter uma nova combinação genética e filhotes com informação genética diferente. Mas tem de dizer que ter uma cria de Tian-Tian também é muito importante. É um sucesso de grande importância para a sobrevivência e sustentabilidade da população da espécie em cativeiro. Meishiang tinha dado à luz 2 pandas no último sábado, mas o menor deles não resistiu e morreu na quarta-feira. Os biólogos disseram que o bebê que morreu também era macho e filho de Tian-Tian.